Fala galera, professor Rafael Rodrigues, de Educação Física aqui na área. Tá certo? É um prazer encontrar com vocês. Alguns me conhecem como Rafael Jorge, tá certo? O Jorge lá do Padalena do Guamá, do Estedina Valmont, tá certo? Ou do Antônio Carvalho Brasil e é claro, da SEMEC. Então é um prazer estar com vocês aqui. Anteriormente falamos sobre riscos, tá bom? E alguns benefícios do exercício físico. Nas últimas aulas também eu passei rotinas de treinos para vocês, mas hoje, tá certo? Eu tenho um assunto de cunho um pouco mais político e social para vocês, tá certo? É claro que a disciplina de educação física, ela é caracterizada por ser bem prática, por ser feita em quadra, mas hoje eu tenho uma temática para falar sobre nossos direitos, tá certo? E é claro, sobre a nossa qualidade de vida. Ok? Então hoje, pessoal, temos uma aula onde vamos falar sobre lazer e qualidade de vida. São duas coisas muito ligadas em si e que, é claro, fazem parte de necessidades humanas, certo? Vamos começar nossa aula partindo para os slides agora. Qualidade de vida. O que seria essa palavra, na verdade, essa construção de palavras aqui? Qualidade de vida, ela é um conceito subjetivo que se refere à percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto, na cultura e no sistema de valores nos quais ela vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, ou seja, depende de N fatores, tá certo? A qualidade de vida em si, ela depende do seu bem-estar físico, da sua harmonia, do seu equilíbrio nas reações, tá certo? Familiares e pessoais, do seu equilíbrio nas relações laborais, nas relações de trabalho, do seu equilíbrio nas relações dentro da sua comunidade. Você está vendo que é um ciclo, né? Que vai girando aí e isso tudo interfere na sua qualidade de vida. Em outras palavras, eu posso destacar aqui na questão das interdependências da qualidade de vida, tá? Com, por exemplo, a saúde. A nossa saúde profissional, ela é bastante importante para a nossa qualidade de vida, assim como a nossa saúde física, a saúde social, saúde emocional, a saúde mental e a saúde espiritual. Se vocês voltarem comigo aqui, vocês pensem numa coisa assim. Cara, se você não tem saúde no seu local de trabalho, como é que é saúde no local de trabalho? Se é um ambiente onde você vê muitas brigas, onde seu chefe cobra demais e lhe dá a estrutura de menos, você acha que você vai ter qualidade de vida? Geralmente ela vai ser afetada. Por quê? Porque você vai vir muito estressado do trabalho e isso pode afetar o seu lado emocional, o trato com a sua família e outras coisas mais. Assim como, por exemplo, se você adoece na sua saúde física, pode atrapalhar no seu trabalho, dentre outros. Ou seja, então a qualidade de vida, ela tá um sistema complexo que depende de várias coisas, ok? Voltando com a nossa aula aqui, nós vamos trabalhar também com a qualidade de vida em um meio em que vivemos. Pessoal, o meio que a gente vive, tá certo? Ele é intrinsecamente ligado à questão da nossa qualidade de vida e algumas coisas podem influenciar. Família, vida sexual, tá certo? O sexo também influencia a questão da qualidade de vida, tá certo? O excesso ou a falta dele. Trabalho, saúde física, mental, como nós já falamos atualmente, tá certo? Vida espiritual, tá? O tratamento com pessoas e com demais, até consigo mesmo, tá certo? Da sua vida, a sua vida social e, como eu falei anteriormente, a família. Se em qualquer um desses meios nós temos um desequilíbrio, isso afeta diretamente a sua qualidade de vida, certo? Então, nesta questão de qualidade de vida, nós temos também aspectos fundamentais que a gente tem que manter equilibrados. A nossa espiritualidade. Se a sua espiritualidade é só a igreja, não. São fé, coisas que você acredita, tá certo?
muito tem a ver com a questão de espiritualidade. Você tem um equilíbrio em relação a isso, tá certo? Trabalho e educação, ok? Você estar num bom trabalho, ter um bom nível de escolaridade, também ajuda na questão do equilíbrio da sua qualidade de vida, estar com a saúde em dia, o seu ambiente, tá certo? Você ter uma rua, tá certo? Com acesso de repente à água encanada, a luz, porque a segurança, isso afeta muito a questão da nossa qualidade de vida, porque se nós não temos esses direitos respeitados, é claro que a nossa qualidade de vida vai ser afetada. Nós já falamos em relação à família e amigos, tá certo? Quem aqui nunca brigou com um familiar ou com um amigo que gostasse muito e acabou sentindo isso? Cara, eu não tô bem, não tô bem. Enquanto eu não fizer as pazes e não melhorar, não dá, não tem sentido para mim, tá certo? Isso afeta muito a nossa qualidade de vida. E é claro, eu deixei por último para falar sobre o lazer, certo? Se vocês voltarem comigo aqui, pense o seguinte, pessoal, lazer? O que tem a ver o lazer com qualidade de vida? Vocês vão ver nessa aula, na verdade, que o lazer ele é fundamental para a minha, a sua e a nossa qualidade de vida, certo? Que o lazer ele é caracterizado por momentos de prazer, de criatividade, tá certo? Onde nós podemos descansar e relaxar. E isso, é claro, é um fator preponderante para que qualquer pessoa obtenha a melhor qualidade de vida possível. Mas será que esse lazer é respeitado? De onde vem essa questão de lazer? Nós vamos descobrir agora, certo? Voltando com nossos slides aqui. Lazer. O que seria esta questão de lazer, pessoal? Ah, lazer é jogar minha bola, pessoal. Lazer é jogar um videogame, é só... basicamente isso aqui, mas eu vou trazer uma coisa um pouquinho mais elaborado de um escritor chamado Dumas Egier, tá certo? Uma coisa de lá dos anos 70, falando sobre a questão de lazer. Para ele, lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo, eu, você, qualquer uma pessoa, pode entregar-se de livre vontade. Lembre disso, livre vontade. Você não é obrigado, você vai por livre vontade. Seja para repousar, seja para divertir-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver a sua informação ou formação desinteressada, sem obrigações, tá certo? Sua participação social voluntária ou a sua livre capacidade criadora. Lembra que eu falei sobre criatividade? Depois de se livrar ou desembaraçar das obrigações profissionais, familiares e sociais, certo? Então o lazer ele não tem muito a ver com obrigação, e sim com um momento livre, tá bom? De tempo livre para que a gente possa nos ocupar com atividades que tenham a ver com diversão, com repouso, tá certo? Com formação desinteressada, ou seja, a gente vai ampliar nossos conhecimentos de uma maneira mais divertida, com a participação social voluntária em algumas coisas que geralmente nos dão prazer, tá certo? Que na maioria das vezes é a nossa capacidade de criar, de pensar, de imaginar, porque é um momento livre de obrigações, tá certo? Essa é a questão fundamental. Liberdade, escolha, tá certo? Diversão para que você possa criar sem obrigações, ok? Vamos voltar lá com esse slide, por favor. Em si, se eu pegar no contexto histórico, tá certo? Esse tempo livre ele serve para outras coisas, ou seja, para não fazer rigorosamente nada. Isso lá desde a antiguidade, tá certo? E eu tinha mais ou menos nessa época aqui, ó, uma coisa conhecida como ócio, tá? Lá na Grécia Antiga, que era um tempo reservado aos cidadãos gregos para prática da filosofia, das artes e dos desportos, aos esportes, tá certo? E a importância de se pensar a articulação entre os conceitos de ócio, tempo livre e lazer no contexto atual se deve ao fato de o trabalho ser questionado como atividade dominante. Se vocês voltarem comigo aqui, gente, o que a gente é educado desde criança? A crescer, estudar, se tornar adulto para quê? Para arranjar um emprego, para trabalhar, para ganhar um sustento para nossa casa, para as nossas obrigações. Mas
essas obrigações, tá certo? Elas vêm acompanhadas também da nossa necessidade de ter um tempo livre, de se divertir, tá certo? De investir em nós mesmos. Lá nos tempos da Revolução Industrial, por exemplo, as pessoas chegaram a trabalhar 14, 16 horas por dia. Vocês imaginam por que nessa época morria tanta gente, tá certo? Por quê? Porque essas pessoas não tinham qualidade de vida, elas não tinham nenhum momento de lazer, um momento para si. E por isso, a gente vai continuar agora na nossa aula aqui, discutindo o que nos nossos slides? A questão do lazer, como temos exemplos aqui, tá certo? Ó, uma criança brincando, duas pessoas se exercitando, caminhando, tá certo? São exemplos de lazer. Mas eu quero falar para vocês do lazer, tá certo? Na questão de escolha e preferências, ok? Como a cultura, compreendida em seu sentido mais amplo, vivenciada no tempo disponível, esse nosso lazer é fundamental como traço definidor, ou seja, o caráter desinteressado dessa vivência. A gente vive o lazer de uma maneira desinteressada, mais informal, mais livre. Ou seja, não se busca pelo menos basicamente, outra recompensa além da nossa satisfação pelo aquilo que a gente vivencia, tá certo? Eu procuro uma atividade de lazer para quê? Para me satisfazer de alguma maneira. A disponibilidade de tempo significa a possibilidade de opção pela atividade ou pelo ócio. Isso aqui é um grande escritor nosso, Marcelino, tá certo? Que fala bastante sobre lazer. Se vocês voltarem comigo aqui, vamos pensar em si. Pessoal, lazer é igual para todo mundo? Não, porque ele depende das escolhas, certo? Ele depende dos seus gostos. Eu, por exemplo, gosto muito de falar e de jogar nosso futsal, tá? O nosso futebol. Tem pessoas que gostam mais de malhar, outras pessoas que gostam de ir ao cinema, também adoro, certo? Faz parte das minhas opções favoritas de lazer, certo? Estar com a minha esposa, sair, assistir um filme. Isso varia de pessoa para pessoa e nós não devemos julgar e nem discriminar, tá certo, as pessoas pelas suas opções de lazer. Acontece bastante, ok? Os gostos são diferentes e eles são dependentes também do meio que você vive, foi criado, tá certo? Das influências que você tem, como a educação e da própria sociedade em si. Ou seja, o lazer é de cada um, de livre escolha, e não pode ser obrigatório. Você não pode pegar uma criança, alguma coisa, vai fazer isso aqui no teu tempo livre, vai jogar uma bola. Negativo. E se ela não gostar? Você está quebrando totalmente o conceito de lazer, tá certo? Você tem que deixar com que ela seja livre, com que ela escolha algo que dê prazer. E se você percebeu que seu filho, aluno ou criança tenha uma escolha, respeite-a. Se puder, participe, para que ela tenha momentos de criatividade, você tenha um crescimento pessoal maior. Mas, se nós voltarmos para o nosso slide aqui, o que eu vou destacar de importante para vocês? Que o lazer, ele é um direito. Como assim, professor? O lazer é um direito. Vamos aqui à nossa questão de direitos sociais. O que eles são? Direito social, na verdade, são aqueles que têm por objetivo garantir aos indivíduos condições materiais tidas como indispensáveis para o pleno gozo dos seus direitos. E dentre, tá certo, essas condições materiais, essas nossas necessidades, nós temos o que? Lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal, que rege todas as leis aqui do nosso Brasil, na verdade, os nossos princípios, tá certo? Aqui do Brasil. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia e o que, pessoal? O lazer. A segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, se vocês voltarem comigo aqui, reflitam sobre isso. O lazer, ele é um direito constitucional. Você tem direito a ter um tempo e um momento para o seu lazer. Mas, pessoal, será que nós, enquanto sociedade,
realmente temos esse direito respeitado? Tá, é um direito, está no papel, ok. Mas, para que esse lazer seja realmente ofertado para a população e que ele influencie melhorando a minha qualidade de vida, eu preciso de espaços. Eu preciso também ter condições para poder usufruir desse momento de lazer. Vamos voltar com o nosso slide para discutir outras coisas aqui, tá certo? O nosso lazer como direito social, tá certo? É a questão do tempo livre destinado ao lazer, que permite a preservação do ser humano e proteção do bem da vida. Não se baseia apenas numa necessidade fisiológica, tá certo? Não é só biologia não, tá? Mas como sociológica e econômica, todos precisam de um momento de lazer. Por quê? Porque esse momento de lazer é um momento de libertação, você tem liberdade de escolha de coisas que lhe dão prazer, e é uma compensação também por todas as nossas dificuldades do dia a dia. Gente, nós trabalhamos muito, e muito mesmo, às vezes para ganhar um salário que não vale tanto a pena, tá certo? E esses momentos de lazer, eles são essenciais para compensar todo esse trabalho e as dificuldades que nós vivemos diariamente. A dedicação social, tá certo? Na questão de trabalhos sociais que eu acabei de falar, do nosso desenvolvimento pessoal. Se você voltaria comigo aqui, como assim, professor? O lazer tem a ver com o desenvolvimento social, se a gente só vai estar se divertindo. Vamos voltar às nossas escolas aqui, vamos lembrar das crianças, por exemplo, aqui. Pessoal, as aulas de educação física e o recreio, eles têm uma ligação intrínseca, que é o quê? A questão da convivência social por meio de jogos e brincadeiras, tá certo? Que geralmente propiciam momentos de lazer e de prazer para essas crianças. É claro que as minhas aulas, por exemplo, têm jogos e brincadeiras, mas com sentido pedagógico e educacional. É claro que há um momento que meus alunos criam jogos, mudam regras em si, mas esse momento, não só nas aulas de educação física, mas que o seu filho brinca na rua, tá certo? É um momento de interação, onde ele aprende a respeitar regras, respeitar adversários, que são seus colegas, tá certo? A ser justo, tá bom? A aceitar frustrações, tá bom? Assim como ele vence um jogo, ele vai perder também, e isso faz parte do nosso desenvolvimento, porque então o lazer, ele é fundamental para o desenvolvimento pessoal de qualquer pessoa, ok? Vamos voltar lá com nossos slides aqui. Além do desenvolvimento pessoal, o lazer é um momento de afirmação dos seus gostos, da sua liberdade, tá certo? É um momento que você afirma quem você é. E é claro, o lazer é uma grande recreação, ok? Por quê? Porque ele tem muito a ver com prazer, diversão e, é claro, com a sua escolha, tá? Todas as palavras aqui formam, tá certo, esse cerne do que seria lazer, ok? Mas, para que esse nosso direito constitucional seja respeitado, dependemos, como eu falei, de espaços, e nós vamos ver nos nossos slides agora, certo? Espaços públicos e privados para o lazer. Os equipamentos urbanos de lazer são os espaços de realização de diversas atividades de caráter público ou privado. Pode se enquadrar nessa categoria clubes, ginásios, centros culturais, cinemas, parques, praças, entre outros. Ou seja, são espaços, tá certo? Onde eu posso dedicar ou me dedicar a atividades de lazer, ok? Nos espaços públicos e privados eu tenho aqui o seguinte, tá? O espaço urbano, que é o das nossas cidades, ele é dividido entre espaços públicos e privados. O espaço público é aquele que é de uso comum e posse coletiva de todos nós, porque é mantido com os nossos impostos. Não esqueçam disso. Todo espaço público é mantido com o que você paga de imposto, no feijão, no arroz, na carne, na energia, em qualquer coisa. Esses impostos são revestidos em serviço público, ok? Esses espaços públicos, eles pertencem
a toda sociedade, devem ser acessíveis à população. Lembrem disso. São administrados pelo governo, como ruas, praças, avenidas, estabelecimentos de serviços públicos, como escolas, hospitais, museus, entre outros, ok? Temos aqui exemplos de parques, ruas, praias e vários outros que seriam espaços públicos de lazer. Se você voltar comigo aqui e fala, pessoal, então, tá aí, por exemplo, os museus que cobram, tá? Há alguns espaços públicos que realmente cobram, mas são taxas simbólicas para que a gente possa adentrar, geralmente para manutenção, ok? Mas em si, os espaços públicos são mantidos com os nossos impostos. Então, gente, a quadra de uma escola, por exemplo, é um espaço público de lazer. E eu, sinceramente, não entendo, ok? Uma unidade de ensino que não abre a quadra à sua comunidade. É claro que há uma contrapartida. Se você vai usar a quadra da sua escola, você tem que ter responsabilidade com ela. Porque esta quadra, ela contempla o seu direito e de toda a comunidade ao lazer. Ok? Então, respeite o espaço de lazer da sua escola e da sua comunidade. É comum que a nossa população reclame de políticos. E é claro, nós temos realmente muitos problemas com políticos. Porém, nós também devemos ter as nossas responsabilidades. Não dá para eu entrar numa quadra, tá certo? E danificar uma rede, tá certo? Ou eu ir para uma academia popular, dessas que são abertas ao ar livre, e furtar um aparelho e depois vir na cara de pau querer cobrar políticas públicas de lazer. Se você não se sente pertencente, se você não respeita espaços públicos de lazer e danifica um patrimônio público, você não tem como estar cobrando. Porém, lembrem disso, tá certo? Esses espaços públicos foram feitos para vocês, foram feitos com o dinheiro dos seus impostos e vocês têm que cobrar para que eles sejam sempre de melhor qualidade possível. Vamos voltar lá, por favor? Nós também temos os espaços privados. Esses espaços privados, eles pertencem a alguém, como pessoas, geralmente a empresas, tá? Como pessoas, nós temos exemplo da nossa casa. A nossa casa é um espaço privado. E são exemplos de espaços privados: casas, lojas comerciais, escolas particulares, shopping centers, tá? Geralmente, esses espaços privados ou particulares são mantidos pelos proprietários. Aí já não é mais uma questão pública, tá certo? É uma questão de manutenção própria. E eles cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. Aí nós temos aqui como exemplo cinemas, tá certo? Cinemas privados. Nós temos quadras, como essa quadra Society, que é alugada para que se possa jogar, parques de diversão, tá? Bares e restaurantes e tantos outros, tá certo? Como espaços privados para o lazer. Voltando comigo, vamos fazer uma reflexão aqui. Pode cobrar, professor, num espaço privado? Sim, porque a pessoa geralmente fez um investimento e ela está investindo no lazer. O lazer, ele também pode ser algo, tá, voltado para o investimento. E é justo que você cobre, porque você investiu nesse espaço. O grande problema nessa discussão de espaços públicos e privados de lazer é o que, infelizmente, nós temos espaços públicos deveras sucateados. Pessoal, quantas quadras tem no seu bairro? Tem no seu bairro que realmente são boas para serem usadas? Quem aqui joga uma bola, pode jogar uma bola, estou falando só de bola aqui, tá? De qualidade num espaço público? É muito difícil. Eu não vou nem falar no seu bairro em Belém. Quantas tem? Você conta nos dedos. Se tiver 5, 6, 10, espaços que a gente possa jogar com qualidade.
cobertos? Praticamente nenhum. Tem um ou outro aqui, tá certo? E quando são, tá certo? Espaço assim, é de difícil acesso à população. O problema é que nós, enquanto cidadãos, não sabemos cobrar da questão desse acesso e principalmente da manutenção desses impostos, tá? Desses espaços, na verdade. E outro problema, quando você tem tantos espaços públicos de lazer sucateados, a iniciativa privada assume o lazer como negócio. E o pior, cobra preços exorbitantes, como em cinemas, como em quadras, tá certo? Para que a gente possa jogar o nosso futebol ou o nosso vôlei, qualquer coisa, parques de diversão. Porém, cadê os espaços para a população aproveitar? Uma praça decente. Se você vai para a praça, puxou o celular aqui, pode vir de repente alguém e assaltar. Por quê? Não tem luz, às vezes não tem policial nem nada. O nosso dever enquanto cidadão é cobrar das autoridades a manutenção desses espaços de lazer. E nós, por vezes, não fazemos. Certo? Para que eu possa encerrar esse conteúdo aqui, eu quero fazer umas perguntas para vocês aqui. Vamos voltar com nossos slides aqui. Quantos espaços públicos, eu falei públicos e não privados, de lazer, tem no seu bairro ou na sua cidade? Você sabe quantos espaços tem? Você acha que esses espaços, eles são satisfatórios? E agora, vem a pergunta-chave. Se não são, o que você faz para mudar essa realidade? Voltando aqui comigo, eu vou dar uma dica para vocês. Sabe os centros comunitários? Os centros comunitários são instrumentos, tá? Para que você possa reclamar dos espaços públicos de lazer da sua comunidade. Você também pode procurar o Ministério Público para fazer denúncias, é claro, instigando primeiro as autoridades competentes, tá? Aqui nós temos, por exemplo, salvo engano, a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer é a CEGEL. Você pode fazer reclamações para a CEGEL em relação ao seu bairro, mas procure lideranças comunitárias, certo? O importante é que nós não fiquemos parados, tá certo? Até porque nós pagamos muito impostos para que esse nosso direito seja desrespeitado. Ok, pessoal? Fica um recado para vocês aqui nos nossos slides agora aqui, certo? Sobre as nossas medidas preventivas. Pessoal, Rafael, vai falar de novo disso aqui? Sim, eu não canso e não vou cansar de falar sobre isso até que esta pandemia seja eliminada, ok? Não esqueçam de lavar as suas mãos com frequência, usar sabão e água ou álcool em gel, mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando, lembrem disso, por favor. Tem alguém tossindo e espirrando? Fica longe, hein? Não tocar nos olhos, nariz ou na boca. Por quê? Porque são vias de infiltração para o vírus. Cobrir seu nariz e boca com o braço dobrado ou lenço ao tossir ou espirrar. Voltando aqui, ó, na nossa câmera, tá? Cobrindo e, de preferência, higienizando logo depois, tá certo? Ficar em casa se você se sentir mal e se tiver sintomas como febre, dores de cabeça constantes, tosse, dificuldade para respirar, procure um médico. Lembre, essa pandemia não é uma gripezinha, ela não passou ainda, tá? Nós precisamos nos cuidar e cuidar dos outros. O meu abraço aqui, tá certo? Para a galera do Padre Leandro, ó, pessoal do Futsal Cidadão, tá? Galerinha, Kevinho, Joel, Gabriel, toda essa galera aqui que mora no meu coração, meus alunos, tá certo? Meus parabéns ainda pelo nosso campeonato lá da Copa Pedreira. Vencemos em meio a todas essas turbulências, tá? Espero encontrar de novo vocês por aqui, que vocês tenham gostado da aula. Dá um like, compartilha com os amigos de vocês e até a próxima. Fui, galera!